Graça e paz, amados. Vamos abrir comigo lá em Romanos capítulo 7. Nosso texto de hoje é Romanos capítulo 7, dos versículos 1 ao versículo 6. Romanos capítulo 7, dos versos 1 ao 6, a palavra diz assim: Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Pai amado, nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo ilumine o texto sagrado e que a Tua igreja seja consolada, advertida e encorajada pelo Senhor. Essa é a nossa oração, no nome do Teu santo Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amados, então, quando nós olhamos para o capítulo de número 6, nós vemos ali o âmago, o cerne da libertação da escravidão do pecado. Nós vemos ali a completude da obra de Cristo, a centralidade da obra completa e maravilhosa de Jesus Cristo, onde Jesus, ele nos substitui de uma maneira maravilhosa, sendo aquele que pagou o preço dos nossos pecados, mas uma realidade espiritual que nós podemos observar no capítulo 6 e também no capítulo 7, é que todos aqueles que creem foram unidos a Cristo em sua morte, em seu sepultamento, em sua ressurreição e também em sua glorificação. Então aqui nós vemos no capítulo 6, no capítulo anterior, nós vemos essa identificação, essa experimentação do crente em relação à morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. E nós vemos essa libertação do pecado por meio da graça. A libertação da escravidão do pecado. Então, o capítulo 6, ele tem como objetivo nos mostrar que o crente, aquele que de fato nasceu de novo, ele foi liberto da escravidão do pecado por meio da obra de Cristo. E quando nós olhamos aqui para o capítulo 7, nós vemos também uma libertação pela obra de Cristo, mas a libertação do peso, do jugo e da condenação da lei. Eu gostaria de olhar panoramicamente para o capítulo 6. Se você quiser abrir sua Bíblia no capítulo 6, a gente vai comentando alguns versículos para a gente entender melhor o capítulo 7. No versículo 1, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então, a libertação da escravidão do pecado por meio do corpo de Cristo. Nós morremos para o pecado por meio da obra de Cristo. No versículo 3 ele fala que nós somos batizados na morte de Cristo. Então, quando nós batizamos nas águas, isso é uma simbologia maravilhosa do batismo na morte com Cristo. O que representa a imersão? Representa a morte do velho homem. O que representa quando aquele irmão te tira daquelas águas? Isso representa a sua ressurreição juntamente com Cristo. Então, quando nós olhamos para o nosso testemunho de fé, nós olhamos para a obra de Cristo, para a morte de Cristo, para o seu sepultamento, para a sua ressurreição e para a nossa identificação nesses aspectos.
Então, se um dia você foi batizado nas águas, essa é a compreensão. Infelizmente, no meio evangélico hoje, muitos são batizados, até acham que isso como meio de salvação, e não compreendem, infelizmente, essa verdade. E aí no versículo 4 ele fala que nós somos sepultados e ressuscitados com Cristo, andando em novidade de vida. No versículo 5, nós somos unidos em sua morte e ressurreição. No versículo 6 ele diz, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. E aí no versículo 11, ele continua, ele diz assim, também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E aqui no versículo 14, ele fala, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E aqui ele dá um prelúdio do capítulo 7. Nós não estamos mais debaixo do jugo da lei. Há uma outra libertação que nós falaremos adiante, é como se Paulo estivesse dizendo isso. Olha, pela obra de Cristo, todos os crentes, aqueles que foram incluídos naquela morte, naquela obra maravilhosa, eles foram libertos de uma vez por todas da escravidão do pecado. Mas há uma outra libertação nessa obra maravilhosa, que é a libertação do jugo e do peso da lei. E aí ele continua no versículo 15, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Agora, porém, libertados do pecado, então ele repete, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então aqui nós vemos uma libertação maravilhosa no capítulo 6, que é a libertação de nós mesmos. Porque nós somos salvos, claro que nós somos salvos da ira de Deus. A ira que caiu em Jesus Cristo era para ter caído sobre nós. Então nós somos salvos sim da ira de Deus. Deus estava irado com o pecado da humanidade e precisava, por sua santidade, satisfazer essa justiça. E ela foi satisfeita na pessoa de Jesus Cristo. Mas nós também fomos libertos, além da ira de Deus, de nós mesmos. Nós somos libertos do nosso pecado, do nosso velho homem. Assim como nós vemos, por exemplo, eu vou só citar, quando o evangelista Mateus diz, por exemplo, no capítulo 1, no versículo 21, ela dará à luz um filho, e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Nós somos salvos do nosso pecado, de nós mesmos, do nosso velho homem, da nossa iniquidade, da nossa escravidão com o pecado. Nós somos salvos disso. E agora no capítulo 7, entrando no nosso texto, o apóstolo Paulo ele fala com uma clareza maior sobre a libertação, não só da escravidão do pecado, mas da lei por meio do corpo de Cristo. Então qual que é o primeiro ponto do nosso texto de hoje? A lei, ela tem domínio sobre a pessoa enquanto a pessoa vive. Vamos observar aqui o versículo 1 novamente, de Romanos capítulo 7. Porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Então Paulo aqui ele lembra um princípio básico. A lei, ela só tem autoridade sobre os vivos. Só sobre os vivos. Então aqueles que estão vivos estão debaixo do jugo da lei. Qual que é a saída então? A saída é a morte. A saída é a morte. Porque a lei ela tem essa legitimidade, mas a sua jurisdição só acaba com a morte. Quando nós olhamos, por exemplo, para outros exemplos, como, por exemplo, um contrato civil, ou até mesmo dívidas que se dissolvem, que se desobrigam com a morte da pessoa. E a mesma coisa vale aqui, para a escravidão da lei, para estarmos debaixo da lei. E aí o apóstolo Paulo ele usa uma ilustração sobre o casamento,
para trazer esse entendimento. Vamos ler agora o versículo 2 e o versículo 3. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então aqui ele faz essa ilustração comparando com o vínculo do casamento. E aqui a gente pode observar como é sério essa questão de casamento. A maioria aqui não é casado e o negócio é sério. O vínculo é até a morte. Não tem essa. Hoje em dia, com esse mundanismo, com essa cultura que nós olhamos hoje, qualquer problema, qualquer coisa que me incomoda, eu me separo da minha esposa, eu me separo do meu marido. As pessoas pensam assim. Agora, quando a palavra trata sobre casamento, é algo muito sério. Deus trata o casamento como algo para toda a vida. E as desobrigações do casamento só vão acabar com a morte de um dos cônjuges. É claro que nós vamos discutir aqui, nós vamos conversar aqui, e podemos considerar que existem algumas questões que podem legitimizar um divórcio. Mas o casamento, para nós, é algo para toda a vida. E só se encerra com a morte. Então, primeiro ponto aqui, o casamento é algo muito sério. E é por isso que ele faz essa analogia da lei, de nós estarmos debaixo da lei, com a figura do casamento. Então, o casamento aqui ele ilustra o princípio da união. O vínculo se rompe com a morte. Então, o que é a lei aqui nessa analogia que Paulo faz? A lei é como se fosse aquele marido rígido, exigente, que nunca alivia, nunca está satisfeito. Ele vai te impor algo que você é incapaz de cumprir. E o pior de tudo, você só vai se livrar desse marido aí se ele morrer. Senão você está lascado. Você está preso com ele para o resto da vida. A situação é essa. A figura é essa. A única chance é esse marido morrendo. É a lei morrendo para nós. E quando eu falo a lei morrendo para nós, é a condenação da lei, o peso da lei, o jugo da lei morrendo para nós. E isso se dá por culpa de quem? Por culpa da lei, que é exigente? Por conta da lei, que é rígida? De maneira nenhuma. Isso se dá por conta da miséria e da depravação do ser humano. Da nossa incapacidade. Então, como nós somos depravados totalmente, como nós somos incapazes de cumprir a lei de Deus, para nós é impossível a gente satisfazer as exigências da lei. E nessa figura aqui, como um marido, como uma pessoa exigente, que nós não vamos conseguir cumprir. A situação aqui é de desespero. É impossível para nós cumprirmos a lei. E essa é a figura que o apóstolo Paulo traz aqui. E a culpa é nossa, porque a palavra de Deus diz que a lei de Deus é santa, justa e boa, ela é maravilhosa. Mas para nós é impossível cumpri-la. Para todo ser humano caído. Essa lei que cobra a perfeição e mostra as nossas falhas. Escancara as nossas falhas. E você pode pensar assim, não, mas para mim isso não tem nada a ver. Porque eu não tenho obrigação nenhuma com a lei. Eu não quero viver para a lei, não quero cumprir lei. A pessoa pode dizer assim, eu sou ímpio, não sou ateu, não acredito em Deus, então eu não tenho obrigação nenhuma com a lei. Tem sim, Senhor. Tem sim, Senhor. A palavra de Deus diz que todos que pecaram, todos que estavam em Adão, representados por ele, têm obrigações com a lei. E a obrigação é perfeição. É perfeição. Todos. Então a pessoa não tem esse entendimento da sua depravação, do seu pecado, mas ela tem as suas obrigações com a lei. E enquanto ele ou a lei não morrer, ele vai ser considerado um adúltero se, vivendo debaixo da lei, falar que não quer cumpri-la. Falar que não tem nada a ver com isso, ou vou contrair novas núpcias.
essa pessoa ela está sendo uma adúltera, é isso que o texto está dizendo. Porque você tem um marido, você tem alguém que está vinculado com você até a sua morte. Essa pessoa, que na nossa ilustração aqui, na ilustração do apóstolo Paulo, é a lei de Deus. Todos estão debaixo da lei. E você tem obrigações com ela. Todos nós aqui. E qual que é a saída? Já que já foi colocado aqui que nós não conseguimos cumpri-lo. Qual que é a saída? Enquanto nós vivermos, nós estamos debaixo dela. E a morte física, de fato, o texto diz que ela traz a libertação da lei, de fato. Mas se a pessoa não estiver em Cristo, não vai resolver muita coisa. Porque ela vai ser liberta da lei, por conta da desvinculação em relação à morte, das obrigações com a lei, mas ela vai se ver condenada eternamente diante de um Deus santo e justo. Então a situação vai só piorar. Só piorar. Vamos continuar aqui agora no versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então a morte física ela não vai resolver o problema daqueles que não nasceram de novo, porque ele vai conseguir uma libertação da lei, mas ele vai cair em uma condenação eterna, porque está fora do Senhor Jesus Cristo. Agora, o texto bíblico diz que há uma morte que traz libertação plena e perfeita, e que com essa morte, a lei morre para você, e aí você se desobriga dela, o peso da lei. Que morte é essa? E por que eu li o capítulo 6 quase que inteiro aqui? Porque essa morte é a mesma morte que fala do capítulo 6, que é a morte do crente com Cristo. Essa é a morte que traz a libertação do peso e da condenação da lei. Quando nós tomamos posse dessa realidade espiritual, que quando nós cremos que nós nascemos de novo na pessoa de Jesus Cristo, esse é o momento que nós declaramos que nós estamos desobrigados com a escravidão, com o peso da lei. Por quê? Porque a lei morreu para nós. Por quê? Porque nós morremos para a lei por meio do corpo de Cristo. E por quê? Porque nós contraímos novas núpcias. Eu estava casado com a lei, obrigado com ela, mas eu morri no corpo de Cristo, eu morri para a lei no corpo de Cristo, Cristo cumpriu a lei em meu favor, no seu ministério terreno, ele foi para a cruz sem pecado algum, ele me representou ali, ele me substituiu ali e ele me incluiu naquela cruz. Então eu não tenho mais obrigações com a lei, não estou mais debaixo do jugo e do peso da lei, por quê? Porque eu contraí novas núpcias. Com quem? Com o Senhor Jesus Cristo. Com o novo marido. E o que é o melhor de tudo isso? É que esse mesmo versículo, versículo 4, fala que esse marido, esse novo marido, ele ressuscitou. Ele não pode mais morrer. Não há mais chance de um término de um casamento por conta de uma morte de um dos cônjuges e uma nova contração de um outro casamento. Não tem mais como. Esse novo cônjuge, que é Jesus, ele ressuscitou e ele nunca mais morrerá. Isso mostra que essa união agora com Cristo, ela é eterna. A união que nós tínhamos com a lei, debaixo do peso da lei, quando a gente fala da lei aqui, nós estamos falando do peso da lei, da condenação da lei, foi momentânea. Até a lei ser morta para nós, quando nós morremos com Cristo, e nós consideramos que a lei morreu para nós, o peso da lei morreu para nós, o jugo da lei morreu para nós. Agora eu contraí novas núpcias com o Senhor Jesus Cristo. E o meu novo marido, que o texto diz aqui, ele ressuscitou e nunca mais morrerá. Então, isso nunca mais vai acabar. Não dá para desvincular. Essa salvação, de fato, ela é eterna. Então, esse cônjuge antigo, aquele cônjuge antigo, exigente, rígido,
que nos condenava, que era a lei, ele está morto agora para nós. E agora Cristo é o nosso novo noivo, nosso novo marido, nosso novo cônjuge. Então, quando nós morremos nele, há a libertação de fato. Há a libertação de fato. Assim como a morte dissolve o vínculo entre o marido e a esposa, a morte do crente com Cristo rompe o jugo da lei. E ele está livre para ser unido a Cristo. Essa nova união, ela nunca mais será dissolvida. Porque o nosso noivo, Jesus Cristo, ele nunca mais morrerá. Ele ressuscitou e nunca mais morrerá. Quando nós vivíamos aqui debaixo, presos ao nosso pecado, à escravidão do pecado, a lei estava ali para nos condenar. Estava ali para nos condenar. Mas em Cristo, amados, a lei não pode mais nos acusar. E eu posso afirmar isso aqui categoricamente. Se você está em Cristo, a lei não pode mais te acusar. Ela não pode mais te acusar. Jesus Cristo cumpriu a lei e carregou o nosso pecado naquela cruz. Você imagina um juiz insistindo, querendo julgar um homem que já morreu. É isso que a lei pode fazer com nós. Querer julgar e apontar o dedo para alguém que já morreu. Morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. É impossível alguém querer nos julgar porque nós já morremos. Assim é a lei diante do cristão que morreu com Cristo. Nós estamos mortos para a lei e unidos a Cristo. Eu gosto muito de uma história que diz assim: durante a Guerra Civil Americana, um homem de nome George Yacht, não sei como que fala, foi convocado por sorteio a ir para a frente de batalha. Ele tinha esposa e 6 filhos. Um jovem chamado Richard Pratt, ele se comoveu, né? Pô, o cara tem 6 filhos, sabe? Um cara novo. Eu vou no teu lugar. Eu vou no teu lugar. Ele foi e se juntou às fileiras, levando o nome e o número de George Yacht. Pouco tempo depois, Pratt foi morto em combate. Então o substituto do cara morreu em combate, mas levava o nome do outro. Mais tarde, as autoridades procuraram novamente engajar George Yacht no serviço militar. Ele protestou apresentando o argumento de que já tinha morrido na pessoa de Pratt. Ele insistiu que as autoridades consultassem os seus próprios registros quanto ao fato de que morrera na identificação com Pratt, seu substituto. George Yacht foi assim isento tanto das reivindicações da lei como do novo serviço. Ele tinha morrido na pessoa do seu representante. Em poucas palavras aqui, nós temos uma ilustração da verdade sobre a nossa identificação. E a forma como Deus liberta da condenação da lei é pela morte. Isso é claro no capítulo 6 e no capítulo 7 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. É pela identificação com o nosso substituto em sua morte e ressurreição. As autoridades podem cobrar, podem reivindicar, mas a gente tira o atestado de óbito do bolso e apresenta. Eu morri para a lei, no corpo de Cristo. Eu morri para a escravidão do pecado, pela obra maravilhosa de Jesus Cristo. E uma coisa que é inútil, que fique claro para a gente aqui, uma coisa que é inútil é a gente ficar, até tem umas moscas aqui, ó, espantando mosca. Porque muita gente religiosa faz isso. Fica tentando espantar mosca, mas nunca tirou o lixo. O lixo está lá. Aí você espanta uma mosca aqui, espanta outra ali, mas vai vir outras. Não adianta ficar espantando mosca. O lixo ele precisa ser tirado e jogado fora. Tirado e jogado fora. Eu lembro de uma história também que teve um menininho que o tio dele
mandava ele, você tem que pegar esse balde que eu te dei, e você tem que ir lá, não sei aonde, longe, encher de água e trazer para mim. Qual que era o problema? O balde que ele ganhou, o balde que ele tinha, estava furado. E aí ele ia lá, se esforçava, se matava, ia lá no rio, pegava água, e vinha, a hora que chegava, o balde estava vazio. Agora, quando Deus de fato nos liberta, é como se Ele pegasse esse balde, consertasse esse balde, por graça, por misericórdia. Então, o cristão não é alguém que vive remendando a sua vida. Essa não é a vida daquele que é nascido de novo. Essa não é a vida daquele que quer nascer de novo. A pessoa que quer nascer de novo, então ela vai tentar se esforçar para se salvar. Não é isso. E é óbvio que aqueles que de fato nasceram de novo vão andar em obediência à palavra de Deus, em observância à palavra de Deus, em santificação, crescendo em santidade. Mas é graça de Deus. Ele foi salvo por graça de Deus. Agora nós vemos muito do humanismo hoje em dia, pessoas que querem e que pregam uma salvação por obras, por cumprimento da lei. É espantar mosca. O lixo está lá, continua fedendo, está podre. Mas a pessoa espanta uma mosca aqui, espanta uma mosca ali, pode até livrar ela da cadeia, mas não vai levar ela para o céu. A pessoa precisa nascer de novo. Ela precisa ser uma nova criatura em Cristo. Então, uma coisa que eu creio que está bem estabelecido entre nós aqui, baseado nesse texto. O crente, aquele que foi de fato salvo pelo Senhor, ele foi salvo pela graça de Deus, por misericórdia de Deus, e não porque ele cumpriu a lei, ou porque ele se esforçou, ou porque ele conseguiu a sua salvação. Isso é fato. Agora, quando nós olhamos para a salvação e todos os seus aspectos, nós olhamos para um ponto importantíssimo aqui do versículo 4, que é o que? A ressurreição. É a nova vida. Quando nós olhamos para esse versículo, nós vemos que a parte B dele diz assim: para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, o ser humano, quando ele tenta agradar a Deus por regra, religiosidade, legalismo, ele vai só se frustrar. No fundo, ele sabe que ele não presta. No fundo, ele sabe que isso é puro humanismo. E ele não vai alcançar a salvação por isso. Então, só a morte com Cristo que vai romper esse jugo do humanismo. E a ressurreição de Cristo, e essa nossa apropriação nessa verdade. Por que a ressurreição é tão importante? Um dos aspectos dela é porque, quando nós vemos em todos os textos bíblicos que falam da morte do pecador com Cristo, ele fala também da ressurreição do pecador com Cristo, e aquele que vai, pelo poder da vida ressurreta, andar em novidade de vida. Então, apenas essa apropriação é que vai trazer, de fato, uma santificação verdadeira. Uma santificação genuína e não hipócrita, e não mascarada. Pelo poder da ressurreição, pela graça de Deus, pela vida nova que há no Senhor Jesus. Então, para que fique claro aqui, quando nós falamos que não adianta o ser humano tentar agradar a Deus e tentar obedecer, é para a salvação, isso é impossível. Para a salvação, isso é inútil. Agora, quando nós olhamos essa parte B do versículo 4, nós vemos que aqueles que de fato foram alcançados pela graça e ressuscitaram com Cristo, e têm uma vida nova nele, esses buscam a frutificação pela graça de Deus.
buscam agradar a Deus. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos deu o Seu Filho. Porque Ele nos libertou da escravidão do pecado. Porque Ele nos libertou do jugo da lei. Porque Ele nos libertou, Ele nos livrou da ira divina. Agora nós somos chamados à santidade, à santificação, à abnegação, à renúncia, pelo poder da ressurreição. Não pela nossa capacidade, porque nós não somos capazes, mas pelo poder da ressurreição. A palavra de Deus diz e mostra que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, é aquele que nos ressuscitou juntamente com Ele. Aí está o cerne da santificação. Então Cristo, Ele não apenas nos liberta da condenação da lei, mas Ele nos une a si para que produzamos frutos. Então o objetivo da salvação não é apenas a libertação, mas a frutificação. E é aqui que entra o poder da ressurreição. É inútil espantar-mosca? É inútil espantar-mosca, tentar agradar a Deus, se esforçar para a salvação. Mas agora, já sendo salvos, é nosso dever uma vida para agradar o Senhor, em obediência à palavra de Deus, em observância à sua lei. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, é isso que o apóstolo Paulo toma muito cuidado nesses 2 capítulos, para a gente não entrar em libertinagem. Em uma graça que supostamente salva, mas não regenera de fato a pessoa. Não converte a pessoa de fato. Isso não existe. Isso é utopia. A pessoa se diz convertida, mas ela está no mesmo caminho. Como que ela foi convertida? A pessoa está indo para cá. Ela se diz convertida, mas ela continua indo para cá. Ela não foi convertida. A conversão, a regeneração é quando o Senhor nos faz novas criaturas. O Senhor nos regenera e nos chama a um outro caminho. A um caminho de renúncia, de arrependimento e de amor ao Senhor Jesus. Pelo poder do Espírito Santo e pelo poder da ressurreição. E como se não bastasse o capítulo 6 de Romanos, o capítulo 7 de Romanos, eu gostaria de ler alguns textos com os irmãos, para nós embasarmos essa verdade que é a maravilhosa graça de Deus por meio da ressurreição. Vamos abrir comigo primeiro em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículos 11 ao 13. A palavra diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, e o batismo aqui é o batismo no corpo de Cristo, inseridos no corpo de Cristo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Olha a nova vida aqui. Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Avança um capítulo para frente, Colossenses capítulo 3. Do versículo 1 ao versículo 3. Olha aqui uma advertência àqueles que se dizem nascidos de novo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que é o novo nascimento? Que nós pregamos tanto aqui. O novo nascimento, ele se dá de fato na ressurreição. Nós olhamos para a obra de Cristo
E Cristo nos substituiu ali. Ele morreu naquela cruz, ele foi sepultado e ele foi ressuscitado pelo Pai. E quando nós nos identificamos nessa obra, assim como nós vemos no capítulo 6 e no capítulo 7, quando o Senhor nos leva ao arrependimento, nós olhamos para o Senhor, para Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos identificamos naquela morte, naquele sepultamento e naquela ressurreição. Por quê? Porque nós consideramos, a partir desse momento maravilhoso, que nós não somos a mesma pessoa. Eu posso dizer aqui, pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, o velho Pedro morreu. Não existe mais. Ele foi morto e ele foi sepultado. E quando Cristo ressuscitou, eu creio, amados, que eu ressuscitei juntamente com ele. Um novo homem. Uma nova identidade. Então esse é um novo nascimento. Então se você crê que de fato você foi regenerado, que você nasceu de novo, então há uma outra vida. A sua vida velha foi sepultada. Não há mais lugar para a sua vida velha. Aquela vida velha que foi sepultada e morta, ela era escrava do pecado. E a palavra diz claramente aqui que aqueles que creem foram libertos da escravidão do pecado. Então eu gostaria que os irmãos considerassem diante do Senhor a experiência que tem com o Senhor. Será que eu não estou espantando mosca? Será que eu não estou fazendo remendo? Será que eu não estou aderindo a uma religião, a uma reunião? Ou será que de fato o Senhor me fez nascer de novo na pessoa de Cristo? Ou será de fato que eu morri com Cristo? Eu não pertenço mais ao jugo da lei, eu pertenço ao Senhor. E agora, pela graça de Deus, eu sou impulsionado a obedecer a palavra de Deus. E andar em santidade. E amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Então que nós nos examinemos, de fato. Senhor, tem misericórdia. Considere diante do Senhor a sua experiência. Considere diante do Senhor. Vamos abrir comigo agora em Efésios, capítulo 2. Então, quando nós falamos aqui de novo nascimento, nós falamos de uma vida nova em Cristo. Eu morri, o meu velho homem morreu, e o meu novo homem ressuscitou, nasceu em Cristo. Existe uma nova vida. Eu lembro que estava tendo uma reunião de pastores bem conhecidos, estava o John Piper, o Douglas Wilson, alguns outros irmãos, tem até um vídeo famoso na internet, eles discutindo escatologia, alguns outros assuntos, e eles chegaram num assunto lá em relação a soteriologia, e o Douglas Wilson ele falou assim em algum momento, olha, Jesus ele não morreu para nos dar nova vida. Todo mundo ficou espantado, como assim? Aí ele falou assim, aí ele explicou, ele falou, Jesus morreu para nos fazer morrer, ele ressuscitou para nos dar uma nova vida. Se não fosse pela ressurreição, não teria nova vida. E é isso que eu quero deixar claro para vocês aqui, baseado nesses textos que estamos lendo, e baseado no versículo 4 de Romanos capítulo 7. O nosso novo cônjuge, em que nós nos desvinculamos com a lei, contraímos novas núpcias com o Senhor Jesus, ele ressuscitou, ele nunca mais morrerá. E aqueles que creem nessa verdade se identificam nessa obra e creem que também em realidade espiritual e espiritualmente ressuscitaram com Cristo. E nós cremos também que em algum momento o Senhor voltará e Ele nos ressuscitará fisicamente se nós já estivermos mortos fisicamente. E isso vai acontecer no nosso corpo. Mas em realidade espiritual, o nosso espírito que estava morto foi ressuscitado em Cristo. Nosso espírito agora está ligado com Deus por meio
da obra de Cristo. Então, em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1 ali eu vou ler. E eu encorajo os irmãos a prestarem atenção. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, até aqui a gente vê claramente a ligação com a escravidão do pecado debaixo do peso da lei. Aí ele continua. Aí ele vem com uma conjunção adversativa. E muitas vezes essas conjunções são maravilhosas na Bíblia. Mas, então o cenário é terrível, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse texto é completíssimo. Pedro, mas está falando que a gente tem que morrer com Cristo, mas o texto falou que a gente já estava morto. É que existe um aspecto em relação ao nosso espírito. Então, o que era para estar vivo, mas não estava? O espírito. O nosso espírito estava morto diante de Deus. E quando Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos, ele está falando do nosso espírito. Vocês estavam mortos espiritualmente. E pela obra da cruz, o espírito que estava morto foi vivificado pela ressurreição juntamente com Cristo. Agora, o que era para estar morto antes, mas estava mais vivo do que nunca? O velho homem, a escravidão do pecado. Estava vivíssimo. Mas a obra da cruz também crucifica o velho homem juntamente com ele. E o velho homem que estava vivo agora foi crucificado e sepultado e não tem mais vez. E o que significa o sepultamento aqui? A maioria desses textos que nós lemos fala do sepultamento. O sepultamento aqui é um carimbo, uma garantia que morreu mesmo. Porque isso era muito forte naquela época. Hoje a gente tem autópsia, é muito mais fácil. Agora, a pessoa morreu, eles precisavam ter certeza que a pessoa morreu. Aí passava um dia, passava 2 dias. A hora que sepultou é porque morreu de vez mesmo. Não tem mais lugar para o velho homem. Não tem mais lugar para ele. Ele foi sepultado. Se você crê que de fato você é uma nova criatura, não tem mais lugar para o velho homem. Nós vamos tropeçar? Vamos tropeçar. Vamos cair em pecado? Eventualmente vamos cair, mas nós vamos nos levantar. E nós vamos correr para o trono da graça de Deus em arrependimento. Aqueles que são nascidos do alto se arrependem diante do Senhor, clamam por misericórdia, sabendo que não estão mais debaixo do jugo da lei, já foram libertos, e o Senhor vai continuar tratando conosco, vai continuar nos moldando ao caráter do Filho amado Jesus Cristo. E quando nós olhamos aqui, no finalzinho de Efésios capítulo 2, nós vemos que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que nós falamos aqui, ninguém é salvo pela lei, pelas boas obras, de maneira nenhuma. Agora, algo muito importante. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós não seremos sem elas. Em qual sentido? Todo aquele que é salvo vai manifestar boas obras. Ah, Pedro, mas o ladrão da cruz lá não teve boa obra. Ele clamou o Senhor Jesus Cristo. Ele reconheceu Jesus Cristo como Senhor Jesus, como Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. Ali era uma evidência da sua regeneração.
da sua salvação. Então nós não seremos de maneira nenhuma, nós não somos salvos pelas obras. Mas nós não seremos levados pelo Senhor sem elas. As boas obras acompanham os crentes. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse finalzinho de Efésios capítulo 2 mostra a frutificação pelo poder da ressurreição, que é o que a parte B do versículo 4 de Romanos capítulo 7 mostra para nós. Então agora nós pertencemos a outro, a Jesus Cristo. Não pertencemos mais à lei, mas a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, como no casamento, o fruto natural de um casamento, claro que salvo exceções, mas o fruto natural de um casamento é a geração de filhos. No casamento espiritual com Cristo, o fruto natural é o quê? Santidade, boas obras, frutificação, observância da palavra de Deus, amor ao Senhor Jesus, amor às coisas de Deus, buscar as coisas lá do alto. São frutos naturais. Esse é o fruto natural do casamento com o Senhor Jesus, da união com o Senhor Jesus. Essa é a vida de Cristo manifestando em nós, é a ressurreição juntamente com Ele. Então, quando nós falamos aqui dessa obra perfeita de Cristo, eu gostaria que os irmãos considerassem também todo o ensinamento da nova aliança, da doutrina dos apóstolos, que essa realidade espiritual da nossa união com Cristo, ela é essencial. Essencial. Nós não olhamos para o Senhor Jesus como algo que foi maravilhosa a substituição, isso é maravilhoso a doutrina da substituição. Mas nós não podemos olhar para o Senhor como algo longe, algo que não está unido a nós. A palavra de Deus é muito clara. Então Jesus, ele nos representou naquela cruz. Mas ele não só nos representou. Não é apenas uma representação, uma realidade espiritual. O poder da vida nova em Cristo é algo, uma realidade espiritual verdadeira, e nós tomamos posse aqui e agora. Então eu gostaria que vocês considerassem de fato o ensinamento da nova aliança, o ensinamento trazido por Jesus, a doutrina dos apóstolos, e considerem a importância maravilhosa dessa realidade. Se com Cristo morremos, nós cremos que com Ele também viveremos. Esse é o cerne da vida cristã. Então essa é uma verdade que está no meu coração. Eu de fato entendi a regeneração, eu criei na obra de Cristo. Isso me trouxe descanso da minha religiosidade, do meu humanismo, quando eu entendi de fato que eu morri com Cristo naquela cruz. Que Ele pagou o preço da minha redenção, mas Ele me levou a morrer com Ele. É por isso que o velho Pedro morreu e o novo Pedro renasceu na pessoa de Cristo. Isso me trouxe descanso. Isso é uma mensagem, é uma verdade que está no meu coração. Enquanto o Senhor me der oportunidade, saúde e fôlego, eu a anunciarei. Porque eu creio que a nossa união com Cristo é a doutrina que segura todas as outras doutrinas. Não há santificação fora da nossa união com Cristo. Não houve salvação fora da nossa união com Cristo. E não haverá glorificação fora da nossa união com Cristo, que é o nosso novo cônjuge. Antes era a lei, agora é Cristo, assim como o texto diz aqui. Vamos ver agora os versículos 5 e 6 de Romanos capítulo 7. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a quem estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra.
Aqui é um contraste que nós vemos entre o passado e o presente de todo aquele que passou pela experiência da regeneração. Existe um contraste aqui, o passado e o presente. Quando nós olhamos o versículo 5, vivíamos na carne, as paixões pecaminosas eram atiçadas pela lei. A lei, ao proibir, ela só nos atiçava, só despertava a cobiça. É isso que ela faz no coração humano pecador. Sabe aquela frase, tudo que é proibido é mais gostoso? Se encaixa aqui. E é isso que o texto está falando, no versículo 5. As exigências da lei, elas atiçam as paixões pecaminosas do ser humano. E fazem ele cair em cada vez mais pecado. Porque ele é impossível a ele cumprir a lei. Qual que é o resultado dessa incapacidade? Assim como aquele menino que levava o balde furado para buscar água. Incapaz, impossível conseguir cumprir a tarefa. O que acontecia com ele? Morte espiritual. Esse é o resultado daqueles que são incapazes. Agora no versículo 6, olha o contraste, versículo 6. Agora nós somos libertos da lei pela morte de Cristo. O Senhor, Ele consertou o nosso balde. Agora a gente pode levar água para o Senhor. Nosso balde foi consertado, Ele nos consertou, Ele nos deu uma nova vida. Nós obedecemos a Ele por amor e gratidão. E nós servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Por que eu quis dar essa ênfase aqui na nossa ressurreição com Cristo? Porque é ali que o nosso espírito que estava morto foi vivificado. E é isso que o texto está falando aqui no versículo 6. Servimos em novidade de espírito. Eu não sirvo no espírito que estava morto. Eu sirvo no espírito que está vivo com Deus. Com o Senhor Jesus. Eu não sirvo na caducidade da letra. E quando nós olhamos a letra aqui, ela está falando da lei. E quando nós olhamos todos os aspectos da lei aqui, das obrigações da lei, aqui também se enquadra também, por exemplo, as leis cerimoniais, que caducaram. Nós não somos mais obrigados, nós somos libertos. Então o legalismo ele mata, mas a graça vivifica. Isso, como nós já falamos aqui, eu vou reiterar. Isso não significa anarquia, libertinagem ou falta de responsabilidade, mas obediência ao Senhor, a lei do Senhor que é santa, maravilhosa, santa, justa e boa, mas motivada pelo amor e pela gratidão, e não pelo medo da condenação. O cristão ele não obedece para ser salvo, mas porque ele foi salvo. Eu gostei de um trecho de um boletim, eu não lembro de qual irmão que foi, mas eu até tirei uma foto na época e eu imprimi aqui para ler. Imagine um homem se afogando em alto mar. Ele não tem como se salvar. De repente uma mão forte o alcança, é Cristo. Ele o segura, levanta, sustenta. Mas o homem, ao ser salvo, não fica apático. Ele se debate, grita, agarra-se à mão estendida. Esse é o esforço. Não para conquistar a salvação, mas como resposta viva de quem foi salvo. Assim é o verdadeiro crente, salvo pela graça, mas vivendo com intensidade, luta contra o pecado, renúncia ao eu e agarrando-se à cruz. Essa é a verdade, essa é a realidade da vida espiritual. Um dia, nós estávamos casados com essa lei que nós observamos hoje. Rígida, exigente, que nunca se satisfazia, nunca poderia se satisfazer. Mas em Cristo nós morremos para a lei. E eu gostaria que a gente avançasse um capítulo aqui, Romanos capítulo 8, para a gente entender um pouquinho isso aqui. Romanos capítulo 8, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 4. A palavra diz assim: agora,
Pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne. A lei tem um propósito. A lei de Deus é santa, justa e boa e maravilhosa, e ela tem um propósito. Agora, pela queda do ser humano pecador, ela foi enfraquecida. Por que ela foi enfraquecida? Olha o que o texto diz. O objetivo da lei, ele se tornou impossível. Por quê? Porque a carne estava enferma. A carne pecadora estava enferma pelo pecado. Era impossível de satisfazer as exigências da lei. Então aquilo que foi impossível para a lei conseguir, que era alguém que a cumprisse plenamente, Deus o fez, enviando ao seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O cumprimento da lei hoje, pela graça de Deus, é pelo Espírito. Aquele Espírito que outrora estava morto e foi vivificado na pessoa de Jesus Cristo. Então talvez, eu não conheço todos aqui, não sei da experiência de todos, não sei da experiência de ninguém, na verdade. A experiência de fato. Mas o chamado aqui é o mesmo dos profetas, é o mesmo chamado dos discípulos, dos apóstolos e do Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não creu nessa verdade, na obra perfeita de Jesus Cristo, o nosso chamado aqui é o mesmo. Arrependa-se de seu pecado. Creia no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Creia que na ressurreição Ele te deu uma nova vida. Creia que na morte dEle, Ele crucificou sua antiga maneira de viver, a sua velha vida. Creia nessa verdade. Arrependa-se do seu pecado. As portas da graça de Deus estão abertas. E o Senhor chama pecadores e ordena para que todos se arrependam. Então considere a sua experiência diante do Senhor. Considere a obra da cruz em sua plenitude. E a minha oração é que de fato o Espírito Santo convença corações. Vamos abrir no último texto, amados. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. O versículo 2. Cristo morreu, Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou. E a palavra diz também que Cristo, um dia, no ressoar da última trombeta, Ele voltará. E aqueles que nasceram de novo serão arrebatados e apresentados a Ele santos, como virgens puras, pelos méritos e obra perfeita de Cristo, em nossa salvação e em nossa santificação. Então o nosso noivo, que é o nosso prometido marido, ele buscará a sua noiva, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. E essa união, em sua morte, sepultamento, ressurreição, também na glorificação e em toda a eternidade. A palavra diz assim, em 2 Coríntios 11, versículo 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Pai amado, nós te damos graça, Senhor,
por essa obra maravilhosa e perfeita de Jesus Cristo naquela cruz. Pai, a minha oração é que o Senhor alcance corações essa noite. Que o Senhor traga pessoas ao arrependimento genuíno, arrependimento do seu pecado, da sua insensatez em achar que pode dar conta de sua vida ou se salvar por si mesmo. Traz arrependimento genuíno, Senhor. Que o Teu Espírito Santo convença corações e que pessoas de fato creiam que foram mortas, sepultadas e ressuscitadas com Jesus Cristo. E que agora tem uma nova vida pelo poder da ressurreição e para a frutificação. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.